Então vamos lá, estamos gravando, gente, tá bom? Então, muito boa noite aí para quem nos acompanha ao vivo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem vai assistir a gravação também. As nossas aulas, elas são gravadas e são disponibilizadas ali no sistema, tá bom? Dentro do nosso roteiro semanal. Então, provavelmente aí amanhã eu já disponibilizo para vocês também a gravação dessa aula ali no roteiro da semana 8, tá bom, gente? Então, estamos aí na semana 8, semana que antecede a nossa avaliação, hein? Nossa avaliação regular. Semana que vem, a gente tem aí a nossa avaliação. São 10 perguntas de ética, 10 perguntas A, B, C, D e E, né? Que vocês têm que responder, que abrange todo o conteúdo da disciplina. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é fazer uma abordagem assim bem geral da disciplina, meio que fazer um resumo, tá bom, gente? De todo o nosso conteúdo. Então, tenho aqui alguns minutinhos para fazer isso com vocês. E ao final, vocês podem também fazer alguma pergunta, de repente, alguma dúvida que ficou aí durante o nosso módulo, alguma pergunta aqui da minha fala também, tá bom, gente? Então, vão prestando atenção aí, vão bolando as perguntinhas, tá bom? E o nosso objetivo é que vocês sejam não somente bem-sucedidos aí na nossa avaliação, que é na semana que vem, mas que vocês também possam desenvolver aí a ética para a vida de vocês, na profissão de vocês, na casa de vocês, na família. A gente vive aí num mundo que tem sido assim tão carente da ética, né? Então, a ética é um assunto bem pertinente assim para os dias atuais, tá bom? Deixa eu passar algumas informações aqui para vocês. Estou aqui olhando as minhas anotações, né? Semana que vem, gente, olha, semana que vem é a semana 9, é a semana que vocês farão a avaliação. Então, só vai fazer a avaliação, nossa avaliação é assistida, só faz a avaliação quem já fez o agendamento lá no prazo certinho, tá bom? Vocês podem fazer a avaliação. Uma pergunta que sempre surge, professor, e o que eu faço se eu esqueci de fazer o agendamento? Bom, se você esqueceu de fazer o agendamento da sua avaliação regular, você não vai conseguir fazer ela na semana 9, tá bom? Você vai ter que esperar a data do agendamento da substitutiva e então fazer o agendamento da avaliação substitutiva, tá bom? Mas não entre em desespero, né? Para quem de repente perdeu o prazo, não entre em pânico, porque você ainda tem que esperar então o prazo, né? Para você fazer aí a avaliação substitutiva, caso não tenha feito a inscrição, né? O agendamento para avaliação regular. Aliás, sobre a avaliação substitutiva, gente, às vezes surgem muitas perguntas, né? Quem que pode fazer a avaliação substitutiva? Na verdade, todos os estudantes podem fazer a avaliação substitutiva desde que eles façam um agendamento, tá bom? Então, vamos supor que você, na semana 9, que é a semana que vem, você fez lá a avaliação e aí você foi mal na avaliação. Você pode pedir a substitutiva para tentar alcançar uma nota maior, tá bom? Até se você passar, vamos supor que você tirou 9 na avaliação regular da semana que vem, aí você fala assim, puxa, professor, eu queria tanto tirar 10, né? Então, você pode fazer o agendamento da substitutiva também, para tentar tirar uma nota melhor, tá bom? O nosso sistema, ele vai sempre acatar a maior nota. Então, se você tirou notas diferentes, né, nas duas avaliações, o sistema vai acabar acolhendo aquela nota maior, tá bom, gente? Então, vamos lá. Esse é o primeiro recadinho sobre a nossa avaliação, que é na semana que vem. O segundo recado é sobre a AR, que é a nossa, aliás, a nossa AR não, a nossa AE2, que é a atividade de estudo 2, que se encerra essa semana. Ela tem um peso aí de 1 ponto na média final, então vocês precisam fazer essa semana também. Essa não precisa de agendamento, você simplesmente entra ali no roteiro da 8ª semana, que já é a semana que nós estamos, e você então responde as 5 perguntas da nossa disciplina, e se você acertar todas, você já garante aí 1 pontinho na média final, tá bom? E nessa semana também acaba o período aí de envio da nossa ATP. Então, aquela ATP do dilema ético profissional que vocês fizeram, ou pelo menos já deveriam ter feito, né? O prazo para que vocês entreguem essa ATP nesse final de semana. Para ser mais exato, na segunda-feira, você tem que entregar, já está inclusive aí o
o link de postagem lá na semana 8, você já pode entrar lá, enviar, tem que enviar pelo sistema, tá bom? Não pode ficar mandando a ATP pelo canal Fale com o Professor Tutor, porque eu não consigo dar nota por ali, eu só consigo dar nota se você enviar ela pelo sistema. Então, você entra lá na semana 8, manda a sua ATP, tá bom? Até aí, no máximo, a segunda-feira, que é o prazo final. Eu recomendo, se você já tem a sua ATP pronta, que você já, inclusive, poste ela hoje, amanhã, não deixa para a última hora, às vezes chega no último dia, cai a internet na sua casa, tem um temporal na sua cidade, acontece alguma urgência, emergência, e você não consegue postar. Então, por isso que a gente tem toda essa semana aí para você fazer a postagem, tá bom, pessoal? Então, é isso daí. Agora é o seguinte, vamos a algumas orientações aqui, então, sobre a nossa atividade. A Juliana está fazendo uma pergunta ali sobre a ATP, tá bom? Eu vou responder a pergunta da Juliana sobre a ATP, mas depois, né, eu vou deixar as perguntas sobre a ATP lá para o final, tá bom? A ATP não tem um formato específico para ser entregue. Vocês podem entregar ela em PowerPoint, em Word, desde que seja aí, né, dentro das normas da BNT, né, tudo certinho. Não tem um formato específico. Já que a Juliana fez a pergunta, quem tiver alguma dúvida sobre a ATP, inclusive, vale a pena assistir aquela videoaula que eu fiz ao vivo com vocês lá na segunda semana, né, bem no início aí da nossa disciplina, eu fiz uma videoaula só sobre a ATP, e a aula foi gravada, foi feita ao vivo, foi gravada, mas está disponível lá na segunda semana, tá bom, gente? Mas é uma dúvida aí que sempre surge mesmo, então é uma dúvida bastante pertinente aí, tá bom, Juliana? Não tem um formato específico. Eu recomendo que entregue ou em Word, né, ou em PDF, ou num formato de PowerPoint, tá bom? Vocês têm essa liberdade até para usar um pouquinho aí da criatividade de vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá. Agora eu vou falar o resumo aqui da nossa disciplina, tá bom? Então, semana que vem tem avaliação e um cuidado que vocês têm que ter na avaliação, tá bom? As nossas avaliações, todas as avaliações aqui da PUC, elas são no modelo ENAD, que são os modelos, né, o ENAD é aquela prova que vocês fazem no final do curso, né, para dar nota da instituição, do curso perante o MEC. Então, todas as nossas provas já são feitas no modelo ENAD, para que quando você chega lá no final do curso, você já sabe como que funciona o sistema. E o que tem nessas provas do ENAD? O enunciado da questão, às vezes é um enunciado grande, traz um parágrafo, um texto. Então, o que eu recomendo para vocês? Lerem com calma, tá bom? As perguntinhas da nossa avaliação. Leiam com calma. Eu não sei exatamente quais são as questões que caem, porque eu sou professor tutor, eu não sou responsável por elaborar as questões para vocês. Eu só estou fazendo aqui o papel de professor tutor, né, de fazer um resumo e tentar orientar vocês para que vocês sejam bem-sucedidos, tá bom? Eu não sei quais são os temas que cairão na prova de vocês, mas eu imagino que são aqueles temas que a gente já tem estudado durante a nossa disciplina. Então, é o seguinte, leiam com calma as questões, tá bom? Façam ali a correta interpretação do texto, porque às vezes, eu digo às vezes, né, nem sempre, a resposta, inclusive, das questões, às vezes está no próprio texto, no próprio enunciado da questão, tá bom? Agora, se você não estudou a disciplina, não adianta muito ler o enunciado, né? Porque você não vai nem lembrar dos assuntos da nossa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro assunto para vocês aí, para a gente retomar. Então, agora vamos para o que é sério aqui, né? Para a gente falar um pouquinho dos nossos assuntos. Primeiro assunto, lá na primeira semana de estudo, nós tivemos um assunto que é a ética da conveniência, um assunto bem legal, que tinha lá um texto para vocês lerem do professor Mário Sérgio Cortella, professor até bem conhecido aí no país, né? Hoje ele faz muitas palestras, é aposentado, inclusive, da PUC São Paulo. E o professor Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro, e um pedacinho do livro está lá na semana 1 para vocês lerem, que fala sobre a ética da conveniência. Então, assim, o que é a ética da conveniência? Quando o indivíduo ele toma decisões de acordo com a sua própria conveniência, só com base nos seus próprios interesses. Ele toma a decisão e não está nem aí se aquilo faz bem ou mal para as outras pessoas. Importa que faça bem para ele. Então, é essa a ética da conveniência, né, que o Mário Sérgio Cortella trata, e nós tratamos esse assunto lá na primeira semana.
Qual que é o desafio da ética da conveniência? Que a gente aplique no nosso dia a dia, né? Que a gente tome decisões não só com a nossa conveniência, não só com os nossos próprios interesses, mas também pensando naquilo que eu chamei lá na semana 1 de ética planetária. Nós vivemos num planeta, né, com bilhões de pessoas e nós, então, precisamos tomar as decisões não só de acordo com a nossa própria consciência, mas também valorizando o pensamento dos outros, né? Vem outras gerações por aí e nós temos que tomar decisões que não interessam somente a gente, mas que interessam também a outras pessoas, tá bom? Então, por isso que a gente trouxe esse assunto aí da ética da conveniência, né? Então, é isso. Costumo dizer que a gente mora num planeta e a gente vive num planeta que é um grande condomínio e num condomínio existem regras. Então, eu não tenho que agir só com a minha consciência, mas eu tenho que agir de acordo com as regras do condomínio, tá bom? Então, estudem um pouquinho, né? Se vocês não conseguirem ler novamente todos os textos, embora eu acho até que os nossos textos não são longos, não são pesados, são textos até bem didáticos. Mas se você não tiver tempo de ler novamente todos os textos antes da prova, antes da avaliação, a recomendação é que pelo menos você volte a assistir os vídeos, tanto os vídeos do professor autor quanto os vídeos que eu gravei. Aí você já vai lembrar, né, das temáticas lá da prova, da avaliação, tá bom? Então, o primeiro assunto é ética da conveniência. O segundo assunto, olha só, um segundo assunto legal que vale a gente revisar também. A diferença entre ética e moral. O pessoal sempre pergunta assim, Josimar, qual que é a diferença entre ética e moral? Então, vou tentar explicar assim em 30 segundos para vocês. Ética tem a ver com princípios e valores de um grupo, né, de uma pessoa, de uma sociedade. Ética tem a ver, então, com princípios e valores de um grupo ou de uma sociedade. E a moral tem a ver com os costumes deste grupo ou os costumes desta sociedade. Para a gente exemplificar, eu até falei numa das aulas um exemplo sobre imposto de renda. Chega a hora de declarar imposto de renda, aí o indivíduo pergunta assim, puxa vida, todo mundo, né? Todo mundo não é verdade, né? Mas ele fala assim, grande parte das pessoas sonegam imposto de renda, né? Aí vem a perguntinha, é ético sonegar imposto de renda? Não, não é ético sonegar imposto de renda, porque faz parte de um princípio, de um valor do povo brasileiro pagar os seus impostos. Mas como muita gente sonega imposto de renda, muitas pessoas entendem que não é imoral você sonegar imposto de renda, porque é um costume das pessoas fazerem isso, né? A Daniela está perguntando ali, né, se a moral seriam as ações da gente, né? A moral tem mais a ver com ações mesmo, né? É que a ética também tem a ver com ações, né? É que a ética é o conjunto de princípios e valores, tá bom? E aí a moral tem a ver com os costumes, com a prática daqueles princípios e valores. Por exemplo, você vê alguém roubando, é ético roubar? Não. Aí você diz assim, pô, o cara que rouba não está sendo ético, não age de acordo com a minha ética. E é moral roubar? Você fala, não, não é moral roubar, é errado roubar. Eu não roubo, por que o outro vai roubar? Né? Mas aí você fala assim, o cara que sonega imposto de renda, aí você não chama ele de ladrão, né? Porque na moral, o costume da galera é que muita gente sonega imposto de renda. Então, você sabe que não é ético sonegar, mas como alguns sonegam, você não chama ele de ladrão, né? Você não vai chamar ele de imoral porque ele sonegou imposto de renda, né? Então, é isso. A ética tem a ver com os princípios e valores, e a moral com a prática, com os costumes, né? Dos princípios e valores. Então, tem essa diferençazinha aí. E aproveitando o momento, né, não vou entrar nesse assunto aí político, porque dá uma confusão danada, né? Da briga nas famílias, da briga no trabalho, mas às vezes eu entro assim no meu WhatsApp, estou com o meu celularzinho aqui na mão, né? Se eu entrar no meu WhatsApp agora e eu começar a ler as mensagens do dia nos grupos que eu tenho, eu vou ver um monte de fake news aqui, mensagem que não é verdadeira de um candidato, de outro, né? E aí você fala assim, puxa, é ético mandar fake news? Não, não é ético mandar fake news. Mas é imoral mandar fake news? Aí você fala assim, pô, acho que não é imoral porque eu também mando. Olha só que interessante, né? Então, tem a ver com a prática das pessoas. Na verdade,
se não é ético e se não é moral, as duas coisas estão erradas, né? Mas você não chama, né, alguém que manda fake news, né, de antiético, né, embora ele seja também, né? Então é uma coisa bem complicada, né? Então vamos lá. Então, segundo assunto, né, a diferença entre ética e moral. Anotem aí um terceiro assunto, gente. Deixa eu ver o que a Juliana escreveu aqui. Ah, a Juliana escreveu uma coisa interessante ali, ó. A justiça utiliza muito isso para a legislação, por exemplo, como o adultério, que hoje não é mais crime. Ó, bom exemplo, Juliana, né? Então, vamos transformar esse seu comentário em pergunta, né? É ético cometer adultério? Não, não é ético cometer adultério. É imoral cometer adultério? Bom, depende do grupo que você vive, né? No meu grupo é imoral, né? Mas para alguns grupos não. Então, você vê, né, numa mesma sociedade, numa mesma cidade, a gente tem pessoas que têm visões diferentes a respeito daquele assunto, né? Então, o que é moral para um pode não ser para o outro, né? A Stephanie falou que não dela também, né? É isso aí. Então, assim, cada um tem a sua bolhazinha, né? O seu núcleo ali de convivência. Então, uma coisa interessante aí para a gente conversar, né? Eu gravei uma aula sobre isso também, eu não sei se na semana 3 ou na semana 4, eu acho que é na semana 3, eu tenho ali uma explicaçãozinha sobre ética e moral, tá bom? Outro assunto que eu acho interessante, né, para a gente trazer aqui como resumo também nesse nosso finalzinho aqui de módulo, é sobre ética e aética, né? Olha só. Então, a ética é o que nos diferencia dos animaizinhos, né? Então, vamos lá. O animal tem ética? O cachorrinho tem ética? Não, gente, o cachorrinho não tem ética, mas ele tem instinto. Ele age de acordo com o instinto dele, né? O cachorrinho age com o instinto dele. Mas nós, seres humanos, temos algo mais do que o instinto. Nós temos a ética, porque nós temos a consciência. Então, todas as pessoas são éticas. A diferença é que a ética de uma pessoa pode ser diferente da outra, porque os valores de uma pessoa podem ser diferentes dos valores de outra pessoa. Aí você fala assim, fulano não é ético. Bom, é que, na verdade, ele é ético, só que ele age de acordo com a ética dele, com os princípios e valores dele. Você tem os seus, aí você diz que ele não é ético, né? Então, olha só. Mas existem também, gente, um percentual daqui pequeno na sociedade de pessoas que são aéticas. As pessoas aéticas são aquelas que não estão sujeitas à ética. São pessoas que não têm condições de desenvolverem consciência, tá bom? De tomarem decisões conscientemente. Então, nós temos pessoas na sociedade que às vezes, né, nascem com alguma dificuldade cognitiva, né? Então, elas são as pessoas aéticas, porque elas precisam que alguém tome decisões conscientes por elas, tá bom? Às vezes né, um bebê, por exemplo, um bebê tem ética, gente, né? Não, o bebê age por instinto, ele não chegou naquela fase de formular pensamento. Então, um bebê é aético, né? Ele não tem ética. Às vezes, pessoas idosas, né? Quando a gente, às vezes, chega lá na fase final da vida, a gente perde a nossa capacidade de consciência, a gente se torna aético, nós não conseguimos mais expressar raciocínio, raciocinar, e aí a gente até tem princípios e valores na nossa vida, mas a gente já não consegue mais agir de acordo com a nossa consciência, porque chega às vezes uma fase que a pessoa não tem mais consciência, tá bom? Então, só para diferenciar, a maior parte das pessoas tem a sua própria ética, porque elas têm a capacidade de raciocínio, né? Mas a ética são aquelas pessoas que não têm capacidade de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Eu costumo dizer, inclusive, que até o bandido tem a ética dele, né? Então, o bandido tem a ética dele, que é diferente da minha, por exemplo. Mas ele tem lá o conjunto de valores, né? A gente tem aí no caso do Brasil, né? Até costumo brincar, às vezes, com o caso do Fernandinho Beiramar, que traficante que foi preso, né? Está preso há muitos anos, até hoje ele não delatou ninguém, porque a ética do bandido, né? De alguns bandidos, pelo menos, eles têm a ética de não delatarem uns aos outros. Então, pega aí o exemplo do Fernandinho Beiramar, ele está preso há tantos anos na cadeia,
mas ele tem a ética dele não permite ele delatar outras pessoas. Então, ele está lá preso, mas ele não delata. A ética dele, esse é o conjunto de valores. Até o criminoso tem os seus valores, né? Então, ele tem ética também, só que a ética dele é diferente da minha, diferente da sua, né? Então, é isso daí. Então, ó, falamos já sobre esse assunto, anotem aí um quarto assunto, né? Eu anotei 8 aqui para gente, tá bom? Porque não dá para falar de tudo, tá bom? Um quarto assunto, né? Que esse aqui é rapidinho de falar, porque você já deve ter estudado bastante. Os dilemas éticos. O que é um dilema? Dilema é uma situação que a gente tem que tomar uma decisão. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? Eu faço uma coisa ou faço outra. Então, dilema é quando eu tenho pelo menos duas opções, dois caminhos, eu estou numa encruzilhada, eu tenho 2 ou 3 ou 4 caminhos a tomar, e eu preciso tomar uma decisão. Então, dilema, né, é como se a gente estivesse numa encruzilhada e a gente precisa, então, tomar uma decisão. Vocês, inclusive, desenvolveram aí o trabalho de vocês sobre o dilema ético profissional, que cada um de vocês escolheu lá um caso, ou um real, né, ou um caso real, um caso fictício, né, de um dilema ético, e então vocês tiveram que tomar ali uma opção, tá bom? Uma decisão. A vida é feita de decisões. Então, os dilemas estão aí, todo dia surge dilema novo na nossa vida, e alguns nos incomodam mais porque eles afetam mais diretamente a nossa vida ou a vida de outras pessoas, tá bom? Se vocês puderem dar uma lida lá na questão dos dilemas éticos, eu acho que é um assunto aí que já que a gente está se aproximando da nossa avaliação, é um assunto aí que é recorrente nas avaliações e geralmente tem alguma perguntinha aí sobre os dilemas éticos, tá bom? Quinto assunto para conversar com vocês é o assunto aí da justiça e da ética, tá bom? A justiça e ética. O Renan fez uma pergunta ali, eu já volto lá na pergunta do Renan, tá bom? Deixa eu só terminar aqui, né, Renan, eu já dou uma atençãozinha para você especial aí, tá bom? Justiça e ética. Então, eu gravei, inclusive, uma webconferência na semana retrasada com o professor Juliano, né, que é nosso professor aqui da casa também, que fala aí sobre a ética e a justiça. Então, se vocês puderem assistir a webconferência, né, que está lá tá 2 semanas atrás, você volta ali no roteiro, lá na semana 6, tá bom? Assista ali a primeira meia hora daquela webconferência, né, os primeiros 20 minutos, é quando eu falo a respeito ali da justiça, né? Porque ética tem a ver com justiça. E aí cada um de nós tem o seu senso de justiça, né? A gente tem o nosso próprio senso de justiça. Qual que é o grande segredo, então, para a gente ser mais justo nas nossas ações? O grande segredo, gente, é a gente ter o princípio da alteridade, se colocar no lugar do outro e tentar entender também por que a outra pessoa ela chegou naquela decisão, por que ela acha aquilo justo enquanto que eu acho injusto, né? Então, a justiça sempre tem a ver com igualdade de condições. Então, a gente sempre classifica assim algo se é justo ou se é injusto, mas a gente precisa analisar se todos tiveram igualdade de condições. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, um exemplo que eu poderia fazer para vocês agora. Nós temos aqui algumas pessoas online com a gente ao vivo. Vamos supor que eu proponha para todos vocês agora a gente fazer uma corrida de 10 quilômetros, tá bom? Vamos fazer uma corrida de 10, vamos aumentar um pouquinho. Vamos fazer uma corrida, uma meia maratona, 21 quilômetros. Então, agora são aqui quase 8h30. 8h30 nós vamos dar a largada da meia maratona e cada um vai fazer 21 quilômetros. Vamos todos sair do mesmo ponto e aí, então, vai ganhar a meia maratona aquele que chegar primeiro. E aí é bem provável, gente, né? Não querendo desmerecer a condição de cada um, mas é bem provável que eu esteja entre os primeiros, porque eu corro quase todos os dias, eu pratico corrida de rua, né? Então, aí você fala assim, mas aí é injusto, professor, porque você já pratica corrida de rua, né? Você corre há 10 anos e eu não corro. Como é que eu vou ganhar uma corrida? Pois é, não seria justo eu correr com você que não treina, você que não
né? Não tem uma experiência em corrida. Então, a ética tem a ver com igualdade de condições. Não basta todos saírem do mesmo lugar, no mesmo horário, porque a igualdade de condições também tem a ver com a vida pregressa da pessoa, né? A gente vê isso muito nos estudos também, vestibular e tal, por que um passa, por que o outro não passa, um teve mais estudo, outro estudou em escola particular, outro estudou em escola pública. Então, o dilema da justiça, da ética, né, na justiça tem a ver com a igualdade de condições também, tá bom, gente? Então, nas perguntas de uma avaliação, vocês precisam lá entender ali o histórico, tá bom? E, inclusive, eu recomendei lá na nossa webconferência alguns livros, né, bem legais, aí, livros bem contemporâneos sobre ética e justiça. Gosto sempre de recomendar os livros do Michael Sandel, um professor de Harvard, né, que trabalha aí com filosofia e ética, e eu até deixei lá os livros dele lá na webconferência, vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bom, gente? É isso daí. Não esqueci de você, tá bom, Renan? Vou explicar no final ali só para não tumultuar aqui o nosso resumo da aula, tá bom? Vamos lá, sexto assunto para vocês aí. Ética e felicidade. Olha só, todo mundo quer ser feliz, né? Quando uma pessoa casa, você pergunta assim, por que você quer casar? Né? A pessoa fala assim, porque eu quero ser feliz. É difícil ouvir alguém falar assim, eu quero casar porque eu quero fazer o outro feliz. É difícil a gente ouvir alguém falar isso, né? Porque, via de regra, todo mundo quer ser feliz. Tem um podcast sobre ética, que foi gravado pelo professor Juliano, que também aí está no nosso roteiro. É um podcast ali, acho que de 11 ou 12 minutinhos, que vale a pena vocês ouvir aquele podcast antes de realizar as nossas avaliações, tá bom? Então, ouçam lá o podcast que ele fala ali sobre ética e felicidade, é um assunto bem legal, né? Sétimo assunto que eu tenho para vocês aqui, que tem a ver com o primeiro, que é a ética utilitarista. O que é uma ética utilitarista? Tem a ver com o primeiro assunto que eu falei da ética da conveniência. É uma ética que algumas pessoas têm, que é uma ética pragmática. A pessoa toma decisões com base naquilo que dá certo para a hora. É o famoso jeitinho brasileiro. Então, você é parado pelo guarda policial, e aí o guarda vai dar multa por excesso de velocidade, e aí você fala para ele assim, deixa eu fazer uma colaboração financeira aqui com você, e aí você evita que eu leve a multa e tome pontos na carteira. Isso é uma ética pragmática, uma ética utilitarista. Então, uma coisa, né, os fins justificam os meios, a Daniela escreveu ali, né? É isso. É uma ética que não é totalmente correta, mas algumas pessoas elas vão por esse caminho, né? Então, se vocês puderem estudar um pouquinho, né, sobre a ética utilitarista, é interessante vocês estudarem também. E um último assunto, que é o assunto dos modelos éticos. Nós temos ali, em uma das semanas de estudo, nós temos a explicação do que são modelos éticos. Então, resuminho em 30 segundos. Professor, o que é um modelo ético? Modelo ético é uma ferramenta, uma alternativa que me ajuda na tomada de decisão. Então, nós temos ali os modelos, né, de alguns filósofos, nós explicamos. Então, quando você está diante de um dilema, de uma tomada de decisão, você pode usar a ferramenta do filósofo A, do filósofo B, do filósofo C, e aquela que você acha que está de acordo com a sua ética, você toma aquele modelo. Qual que é o modelo correto, professor? Eu não tenho como falar para você qual que é o modelo correto, porque cada um de nós opta por um dos modelos, tá bom? Não é necessário que vocês gravem o nome dos filósofos, tá bom? Mas é interessante que vocês saibam ali a linha de pensamento de cada um, porque vocês vão ver que no dia a dia a gente vai se ver aí diante de dilemas da vida e nós vamos recorrer às ferramentas que a gente tem, às maneiras de tomar decisão na nossa vida, tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para falar aí para vocês, tá bom? Então, esse aqui é um resuminho geral da nossa disciplina, não dá para fazer Se eu demorar muito aqui, aí não vai ser resumo, né? Vai ser praticamente aí uma espécie aí de repetição aí das nossas aulas, então tentei resumir aqui em meia hora para vocês a respeito dos principais assuntos, mas não basta, gente, né? Levar para casa esse meu resumo aqui, vocês também, de preferência, aí, assistam as videoaulas,
se puder assistir de novo, né? As minhas videoaulas geralmente não são muito compridas, né? As do professor e do autor também não são muito compridas. E ler os textos também, tá bom? Se por acaso você não conseguir ler os textos, pelo menos assista as videoaulas, tá bom? Para que você possa aí entender assim um pouquinho mais a respeito aí da nossa disciplina que está chegando no final, tá bom? Agora, conforme eu prometido, deixa eu voltar aqui na perguntinha do Renan. O Renan fez a seguinte pergunta: professor, a respeito desse dilema, sei que falará no final da aula, mas posso montar um dilema ético fictício? Pois meu trabalho foi escrito dessa forma numa situação profissional hipotética. Muito bem, Renan, você está falando da sua ATP, né? Então, a nossa ATP, atividade prática, que deve ser entregue, inclusive, no máximo até a segunda-feira agora, tá bom? No máximo até segunda-feira. Essa ATP tem que ser um dilema, realmente um dilema profissional, e ele pode ser um dilema real ou fictício. Então, não tem problema ser fictício. Eu sempre prefiro que os estudantes eles escolham um dilema real, né? Da sua profissão ou algo que vivenciaram já na profissão. Mas se for fictício também não tem problema, tá bom, Renan? Fica à vontade para fazer isso. Só vamos correr contra o tempo aí, porque, inclusive, aí, boa parte da turma já postou lá no sistema, inclusive, porque está aberto desde segunda-feira o link para postagem já do dilema ético aí, tá bom? Então, Renan, o seu é fictício, beleza, manda ver, né? Sugiro até que vocês não mudem agora, porque o trabalho já está desenvolvido. Se mudar agora, em cima da hora, aí, com poucos dias para entregar, talvez vocês se compliquem, tá bom? Então, busquem desenvolver esse dilema. Sempre lembrando que, né, já que estamos falando da ATP agora, vocês têm que... Um dilema pelo menos duas opções que vocês têm que tomar, mas vocês têm que escolher uma, tem que ficar claro no trabalho de vocês qual é a opção que vocês escolheram e também explicar ali, né, de acordo com os nossos autores. Então, você vai dizer, escolhi essa opção porque vai de acordo com aquele filósofo que a gente estudou, com o pensamento da aula tal, papapá, 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 porque senão eu não sei se você estudou a matéria, né? Porque se for para fazer na base do achismo de cada um, né? Aí então não precisava nem estudar a disciplina aí, tá bom? Cada um ia trazer um dilema e ia fazer de acordo com o seu achismo ali. Não importa muito para mim, inclusive eu que faço a correção de todos os trabalhos de vocês, tá bom, gente? Então, tudo que eu combinar com vocês aqui, levem em conta o que eu falo, porque como eu que corrijo os trabalhos, as ATPs, só não corrijo as provas, né? Porque as provas o próprio sistema já corrige. Mas as ATPs sou eu que corrijo, então eu já falo para vocês como que eu corrijo, para vocês entenderem, né, a nossa forma de pensar aqui, tá bom? Então, é isso daí. Stephanie fez uma pergunta ali. Explico a diferença de ética e moral no final do meu dilema. Tem problema? Não, tranquilo, pode explicar, né? Até é bom que explique, tá bom? Mas não é solicitado, a nossa TP não solicita que você explique. Mas se você quiser explicar, né, quando a gente registra, escreve, digita, memoriza mais, né? Então, pode fazer isso também, tá bom, gente? Então, é isso daí. Gente, é o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui com vocês, tá bom? Lembrando a vocês que em até 2 dias úteis a gravação ela sobe ali para o roteiro de aprendizagem, tá bom? Eu preciso esperar o sistema reconhecer aqui a gravação para que eu possa postar lá para vocês. Então, provavelmente amanhã já vai estar disponível, eu já posto para vocês, tá bom? Vocês podem rever a aula, mas assim, hoje é quinta-feira, no máximo, né, até sábado, vai estar disponibilizada aí para vocês a gravação lá na nossa semana atual, que é aqui a semana 8, tá bom, gente? Então, vou encerrar aqui a gravação e depois que eu encerrar a gravação, eu ainda vou ficar aqui para, de repente, tirar mais alguma dúvida com vocês, tá bom? É só para que o nosso vídeo não fique muito comprido, tá bom, gente? Então, obrigado aqui pela atenção de vocês, desejo aí que sejam bem-sucedidos e estou encerrando a gravação e ainda ficarei aqui com aqueles que têm dúvidas ao vivo para que a gente possa conversar, tá bom, gente?